Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento, vamos então substituir os resultados, informando que durante a última aula, durante a aula imediatamente anterior a esta vigente aula, nós calculamos a componente 3 do tensor força no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. E calculáramos em aulas anteriores as componentes 0, 1 e 2, de modo que agora devemos organizá-las para tentarmos encontrar quais são as componentes contravariantes do tensor força. Então vamos tentar escrever assim. Componentes contravariantes são aquelas componentes cujo índice está na parte superior direita, né, do tensor. Muito bem. Parte superior direita para quem faz a visualização frontal do quadro. Aqui, para o observador que observa, que analisa o quadro frontalmente. Então estamos aqui o Mi na parte superior direita. Então a componente 0, vamos escrever. A componente 0 é fator de Lorentz elevado a expoente 4 dividido por C, massa de repouso, e aqui o produto escalar entre a velocidade tridimensional e a aceleração tridimensional. Então nós temos aqui a componente 0. A componente 1 aqui é expressa, como que nós vamos separar? A componente 1 é fator de Lorentz elevado a expoente 4 dividido por C elevado a 2, massa de repouso, vetor velocidade, produto escalar com vetor aceleração, dx dt, mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso, e a aceleração ao longo do eixo x expressa pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicado sobre x. Agora, a componente 2 é fator de Lorentz elevado a expoente 4 dividido por C2, massa de repouso, velocidade, produto escalar com aceleração, velocidade tridimensional, produto escalar com aceleração tridimensional, dy dt, mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso, e a aceleração ao longo do eixo y expressa pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre a variável y. E por fim a componente 3 desse componente contravariante. Aqui nós temos fator de Lorentz elevado a expoente 4 dividido por C2, massa de repouso, vetor velocidade tridimensional, produto escalar com aceleração tridimensional, dz dt, mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso, e a aceleração ao longo do eixo z, expresso pela derivada de ordem 2 aplicada a derivada de ordem 2, operador de derivada em relação ao tempo aplicado duas vezes sobre o eixo z. Aqui está. Nós sabemos que o vetor velocidade, escrito no sistema de coordenadas cartesianas, fazendo uso do conjunto de versores de base do tipo ortonormal canônico, I versor, J versor, K versor, nós temos I versor dx dt, mais J versor dy dt, mais K versor dz dt.
Temos também o vetor aceleração, I versor derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada ao eixo x, à variável x, mais J versor derivada de ordem 2 em relação ao tempo, operador de derivada em relação ao tempo aplicado duas vezes sobre a variável y, mais K versor derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicado sobre a variável z. Então, nós podemos escrever que a força em 3 dimensões, aqui vetor força em 3 dimensões, I versor F1 mais J versor F2 mais K versor F3. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.